Hello there, good morning! Teacher Kelly chegando para mais um Grammar Made Simple, porque hoje é Monday. Monday é o nosso dia de gramática. Sim, para você que é novo ou nova aqui no canal, durante a semana, a gente tem 5 aulas, e essas 5 aulas, cada dia da semana tem um tema diferente. E hoje, por ser segunda, Grammar. E muita novidade está vindo aí. Você já está acompanhando, né? Para quem já está aqui há mais tempo, já está acompanhando. Tem bastante novidade vindo, mas eu vou deixar que vocês se inscrevam e acompanhem as novidades, ok? Mas agora a nossa aula de número 12. E aí eu já falo, né? Se é aula de número 12, a gente tem mais 11 aulas na playlist Grammar Made Simple. Então é só vir aqui no canal Grammar Made Simple, playlist. Vocês vão ver da aula 1 à aula 11. E dentre essas aulas, a gente viu there is e there are, que a gente fala na parte de existência, né? Porque em português a gente usa o verbo ter. Ah, tem alguém na porta. Tem 2 quartos na minha casa. Só que em inglês a gente não vai usar o verbo have, porque o verbo have, um dos significados dele, e o seu principal é ter. Ter no sentido de posse. E ele também substitui comer e beber. Então, por isso que a gente fala have breakfast, have coffee, have dinner. Ele substitui essa parte de refeição, entendeu? Mas ele não entra no sentido de existência. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente já viu no presente e hoje essa aula vai focar no passado. A gente também já viu, deixa eu só compartilhar aqui a minha imagem para ver se a câmera não desliga. Você já sabe, né? Já vai acompanhando, já sabe que eu faço isso para ver se a câmera não desliga. O que acontece? Deixa eu passar a gente para cá, só um minutinho. Eu falo, né? Eu poderia cortar, poderia, mas não. É como se fosse a aula pelo Google Meet, então eu gravo pelo Google Meet, faço as lives pelo Google Meet, exatamente para que eu e você tenhamos a sensação, tenhamos a sensação que é uma aula privada, é uma aula particular, entendeu? Então vamos lá, a gente já viu que o verbo to be, o passado do verbo to be, am, e is no presente é was no passado, e o are no presente é o were no passado. Então, partindo desse princípio, se a gente fala there is, there are no presente, no passado vai ser there was e there were, aplicando da mesma maneira. There is para singular e para incontáveis, que a gente também já teve aula aqui. Procura aqui no canal, tem ali a aula de incontáveis, contáveis e incontáveis. Então, partindo desse princípio, a gente leva para o passado. O que for singular, there was. O que for incontável, there was. O que for plural, there were. Ok? Então, let's start, let's get the ball rolling. Let's get the ball rolling. A Copa acabou, mas a gente segue com a expressão, porque a expressão vem do futebol, mas hoje é usado no nosso dia a dia. Então, vamos lá? Por que não está mudando a tela? O que acontece aqui, gente? There is, there are, a gente viu, é no presente, no sentido de haver, existir. Então, é o nosso ter, no sentido de existir. Ok? There is a hotel near the beach. There is a hotel near the beach. Então, vamos lá. Tem um hotel perto da praia. Beach. Beach. Ó, esse I aí é aquele som feliz. Então, dá um sorriso. Beach. Beach. There is a hotel near the beach. Ok? Tem um hotel. Então, eu vou usar there is. There is a pharmacy on this street. There is a pharmacy on this street. Então, tem uma farmácia nesta rua. Eu estou falando ter e escrevi a para que vocês lembrem que é o verbo ter no sentido de existir, de haver. Ok? Plural. There are. There are many restaurants here. There are many restaurants here. There are many restaurants here. E quando a gente fala de there is e there are e fazer a forma contracta, que vocês sabem, né, que é o apóstrofo e o verbo to be, o there is vocês conseguem fazer, o there are não. Então, there are não tem contracto, o apóstrofo é R. R-E, desculpa. E o there is tem, ok? Então, there are many restaurants here. There are 2 banks downtown.
There are 2 banks downtown. Tem 2 bancos no centro. Downtown é o centro da cidade. There are 2 banks downtown. There was, there were. Lembrou, né? Singular, there is. Plural, there are. Então, no passado, o there is vai virar there was. Havia ou tinha. Lembrando que o verbo ter a gente usa em português, mas em inglês não usa have no sentido de existir. Que eu sei que é meio repetitivo, mas na hora que a gente fala, né, a gente pensa do português e transfere para o inglês, a gente tende a colocar o have. E não é, ok? Exemplo. There was a problem with my reservation. There was a problem with my reservation. Para quem está começando inglês agora, começa de trás para frente, porque eu sei que as frases, conforme a gente vai passando o tempo, né, as frases vão ficando maiores. Começa de trás para frente. Frente. Reservation, reservation, my reservation, my reservation, with my reservation, with my reservation, a problem with my reservation, a problem with my reservation. There was a problem with my reservation. There was a problem with my reservation. There was. Passado de there is. Então, houve um problema com a minha reserva. Havia uma farmácia perto do hotel. Então, agora eu já estou contando algo e eu estou dizendo que havia. There was a pharmacy near the hotel. There was a pharmacy near the hotel. There was a pharmacy near the hotel. Então, havia uma farmácia perto do hotel. There was a beautiful beach nearby. There was a beautiful beach nearby. Então, eu estou falando do hotel, eu falo, tinha uma praia linda por perto, ou ali perto, né? There was a beautiful beach nearby. There was a beautiful beach nearby. There was a long line at the airport. There was a long line at the airport. At termina com T, the começa com T. Então, o que a gente faz? Junta. At the airport. At the airport. E aí eu vou dar uma dica rápida. O foco não é esse, mas eu volto para vocês para trazer. Airport, primeiro som é vogal. Então, a tendência é não falar the airport, mas sim the, como se fosse um I pra gente, tá? Então, there was a long line at the airport. Essa mudança é só quando a palavra seguinte tem um som de vogal. Ok? Então, there was a long line at the airport. At the airport. Porque fica mais fácil de falar. É o que eu falo. Parece difícil? Sim. Mas se a gente fala, a gente tem a dificuldade de falar também. Fala at the airport. At the airport. 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 Não fica esquisito? Então, at the airport. Olha como é que vai fluir. A fluência que todo mundo fala. Olha aí, ó. Vai fluir at the airport. At the airport. Então, isso só acontece com vogal. Right? Som de vogal. Som de vogal. Guarda isso. Som de vogal. Que nem o A e o AN quando vocês assistiram a aula comigo. É som de vogal. Som. Som. Não é escrita. There was a long line at the airport. E aí, se é plural, there were. There were. Havia ou existiam ou tinham, né? There were many people at the concert. There were many people at the concert. At the concert. Olha aí. At the concert. At the concert. Tá vendo? Eu junto os T's e continuo o som de E. At the concert. The, É aquele paulista, né? Quando tá checando o microfone. É isso. There were many people at the concert. There were many people at the concert. Então, havia muitas pessoas no show. There were several restaurants nearby. There were several restaurants nearby. Several, vários. There were several restaurants nearby. There were several restaurants nearby. Havia vários restaurantes por perto. There were 2 taxis outside the hotel. There were 2 taxis outside the hotel. There were 2 taxis outside the hotel. Havia 2 táxis do lado de fora do hotel. Novamente, se a frase está difícil para vocês falarem, começa de trás para frente. E lembra aquilo que eu falo sempre para vocês.
tudo fica mais fácil quando faz sentido para vocês. Então, aqui eu tô falando de táxi, mas pensa um lugar que vocês foram. Ah, shopping mall. There were 5 taxis outside the shopping mall. There were 5 taxis outside the supermarket. Pensa nos lugares que vocês foram que poderia ter, que tiveram, né, táxis do lado de fora. E traz para a realidade de vocês. Começa a contar o que vocês fizeram. Por exemplo, no final de semana. Hoje é segunda, então pensa no que foi no final de semana e o que tinha. E começa a relatar. Pode escrever aqui nos comentários, tá? There were lots of tourists. There were lots of tourists. There were lots of tourists. Havia muitos turistas. There were lots of tourists. Forma negativa. A forma negativa, was not, vira wasn't. Was not, wasn't. E lembra aquilo que eu falo para vocês sempre. Wasn't é muito mais comum no dia a dia. Então, vocês vão ouvir, vão escrever a parte contracta. Só que quando você quer dar ênfase a essa negação, é o que eu falei, igual mãe falando, não faça isso. Não havia trânsito. A gente não fala não havia, né? Mas, por exemplo, você chega atrasado e fala, porque tinha muito trânsito. Ele olha e fala assim, não tinha trânsito. Esse não tinha trânsito, essa ênfase que eu dou no negativo, é a hora que eu separo. There was not any traffic light. Na verdade, eu usaria o no. Vocês já assistiram a aula do any, some, no. Eu usaria o no aí. There was no traffic light. Eu tiraria até o not, o any e colocaria o no. There was no traffic light. Traffic light, traffic. There was no traffic. There was no traffic. Mas a ideia voltando, para a gente não mudar o rumo da prosa, né? Was not, ele é o comum. Você quer dar ênfase à negação, igual mãe brigando. Was not. Wasn't, was not. There wasn't any traffic. There wasn't any traffic. There wasn't a doctor available. There wasn't a doctor available. Então, você chegou no hospital, não tinha nenhum médico disponível. There wasn't a doctor available. There wasn't a doctor available. Ou poderia usar o any. Ok? There wasn't enough time. Enough time. O enough time, ó, você fala juntinho, enough time. Mas se você quer fazer igual em filme, que fala assim, chega. Enough. Enough. E aí você para. Mais uma vez, quem já está aqui há mais tempo sabe, quem faz aula particular comigo, né? Como é que eu vou falar? Particular mesmo, individual comigo, sabe que eu falo isso. Existe sim um ritmo na fala. Tanto na pergunta, quanto na negação, que sobe, que desce, que bate com o coração. Mas, na verdade, a ênfase na hora que você fala, é você que vai dizer, porque você quer dar ênfase naquilo. Então, eu falo assim, there wasn't enough time. There wasn't enough time. Entendeu? Então, você dá a ênfase. Então, não havia tempo suficiente, não tinha tempo suficiente. There wasn't enough time. There weren't any seats available. E aí, a gente já vem para o plural. E olha o que eu falei do any, era o caso do doctor. Eu posso colocar, there weren't any doctors available. Ali eu estou falando de um médico. Mas se eu quiser generalizar, não tinha nenhum médico. There weren't any doctors available. Como aqui, there weren't any seats available. There weren't any seats available. Ué, Teacher Kelly? Não havia muitas pessoas lá. There weren't many people there. There weren't many people there. Porque pessoas são contáveis. Não é? Não sei, né? Não é? Então eu boto many. There weren't many people there. Essa é a frase. Eu repeti. Sorry, my mistake. There weren't many people there. There weren't many people there. There weren't any hotels nearby.
There weren't any hotels nearby. Não havia hotéis por perto. There weren't any hotels nearby. A interrogativa. A interrogativa, vocês já sabem, joga o verbo to be para frente. Was there a pharmacy nearby? Was there a pharmacy nearby? Was there a pharmacy nearby? Havia uma farmácia por perto? Então, there was é a minha afirmativa, there wasn't é a negativa, was there é a minha interrogativa, no singular. Was there a problem? Was there a problem? Tá vendo como junta tudo, ó? Was there a problem? Was there a problem? Was there a problem? Houve algum problema? Was there a problem? Was there free Wi-Fi? Was there free Wi-Fi? Tipo, você vai para Londres, né? E aí tem free Wi-Fi na rua, principalmente nas cabines de telefone. E aí você pensa, wow, was there free Wi-Fi? Né? Were there any restaurants nearby? Were there any restaurants nearby? Were there any restaurants nearby? Havia algum restaurante por perto? Were there many people at the event? Were there many people at the event? Were there many people at the event? Então, havia, né? Tinha muitas pessoas no evento. Were there any taxis outside? Were there any taxis outside? Por exemplo, entra num lugar e a última pessoa que entra, você pergunta, tinha táxi lá fora? Were there any taxis outside? Were there any taxis outside? Vamos ver algumas frases que a gente usa durante a viagem? Ou depois da viagem, porque aqui, como é passado, a gente vai falar da viagem. There was a great restaurant near our hotel. Mas tente essa frase gigante. Vamos lá, de trás para frente. E como são palavras que vocês já conhecem, vamos juntar duas, né? Vamos colocar duas e falar de duas em duas. Our hotel. Our hotel. Vamos acrescentar o near. Near our hotel. Near our hotel. Great restaurant. Great restaurant near our hotel. Great restaurant near our hotel. There was a great restaurant near our hotel. There was a great restaurant near our hotel. E lembra que fluência é ritmo. Então não fala que nem robô. Bota emoção que nem vocês falam em português. Se tiver que pausar no meio do caminho, pausa. There was a great restaurant near our hotel. Fluência não é falar rápido. Pensa nisso, tá? Porque tem gente que fala assim, você tem que falar inglês rápido. Para ser avançado, fala rápido, rápido, rápido. Não. Porque rápido você tá simplesmente falando muito rápido, sem emoção, sem entonação, eu não sei mais o que é importante. Ah, mas eles falam rápido. Eles falam rápido em termos. Na verdade, eles juntam as coisas e pra gente, a gente acha que eles falam rápido. Mas repara que eles sobem, desce, fazem pausa, fazem cara. Então não adianta se falar que, não, como é que minha avó falava? Sangria desatada. Entendeu? Porque isso não é fluência. Quem falou que falar rápido é fluência, enganou. Okay? There was a great restaurant near our hotel. There was a great restaurant near our hotel. Quando eu falo assim, eu boto ênfase aonde? No great, para mostrar para você que o restaurante era ótimo. There was a great restaurant near our hotel. There was a great restaurant. Oh, there was a great restaurant near our hotel. Não era uma cafeteria, não era uma lanchonete, era um restaurant. There was a great restaurant near our hotel. Tá vendo? Então, não é esse negócio de falar rápido. O que a gente acha que é falar rápido é porque eles juntam. É isso. Ok? There were many museums in the city. There were many museums in the city. There were many museums in the city. There wasn't a pharmacy open. There wasn't a pharmacy open. There wasn't a pharmacy open. Eu poderia até colocar essa como there weren't any pharmacies open, mas aí fica, né? Tipo, não tinha nenhuma farmácia, mas se o lugar é tão pequenininho,
uma farmácia, né? O bairro. There wasn't a pharmacy open. Were there any buses to the airport? Aquela hora que a pessoa viajou. E aí você quer pegar todas as dicas. Were there any buses to the airport? Were there any buses to the airport? Havia ônibus para o aeroporto? There was a swimming pool. Ou então, there was a pool, né? Swimming pool, mas hoje no dia a dia você fala pool. There was a pool. There was a pool. There were clean towels in the room. There were clean towels in the room. Havia toalhas limpas no quarto. There were clean towels in the room. There wasn't hot water. Nossa, que tristeza, gente. There wasn't hot water. Não havia água quente. There wasn't hot water. Were there extra blankets? Were there extra blankets? Havia cobertores extras? Were there extra blankets? No trabalho. There was a meeting this morning. Aquela hora que você fala assim, ó, chegou atrasado. Teve uma reunião hoje de manhã. There was a meeting this morning. There was a meeting this morning. Teve uma reunião essa manhã. Tu perdeu. Perdeu. There was a meeting this morning. There were several emails waiting for me. Hoje, né? Hoje de manhã, você chega para o trabalho. Tudo bem que se você está assistindo agora de manhã, né? Não, ainda vai chegar. Mas se você está assistindo mais tarde, você chegou lá, abriu sua caixa de e-mails e... several. There were several emails waiting for me. There were several emails waiting for me. É o meu caso hoje, porque a gente estava em recesso, né? Quem está aqui acompanhando sabe que semana passada a gente estava de recesso. Teve aula aqui? Teve. Mas eu estava em recesso com os alunos particulares. Então, there were several emails for me. There were several emails for me. There wasn't enough information. There wasn't enough information. Não havia informação suficiente. Gente, information, a gente viu na aula de contável e incontável. Informação é incontável em inglês. Então, vai ser usado no singular. There wasn't enough information. There wasn't enough information. No dia a dia, were there any questions? Were there any questions? Teve alguma pergunta? Were there any questions? There was a birthday party yesterday. There was a birthday party yesterday. There was a birthday party yesterday. Teve uma festa de aniversário ontem. Novamente, se você pegou na metade a aula, eu estou escrevendo houve e estou falando ter, porque é o que a gente usa no nosso dia a dia. Mas eu preciso que você lembre que não é o ter em inglês, o have. É there is, there are, e aqui como é passado, there was, there were, porque a gente está falando no sentido de existência. Ok? Houve uma festa de aniversário ontem, teve uma festa de aniversário ontem. There was a birthday party yesterday. There were lots of children in the park. There were lots of children in the park. Então, havia muitas crianças no parque. There were many children in the park. There were a lot of children in the park. Então, lots of, a lot of, many. There were many children in the park. There wasn't any milk in the fridge. There wasn't any milk in the fridge. Milk, incontável. Você conta? Carton. Carton é a nossa, é que a gente chama de embalagem longa-vida. Tá? Essa você conta. Leite não conta. Então, there wasn't any milk in the fridge. There wasn't any milk in the fridge. Were there any messages for me? Were there any messages for me? Were there any messages for me? Havia algum recado para mim? Tinha alguma mensagem para mim? E essa foi a nossa aula de número 12. Chegamos e o canal está trazendo bastante novidade. Vocês estão acompanhando, né? Não está acompanhando, é a primeira aula que você assiste, então se inscreve no canal, porque toda segunda-feira eu estou aqui com gramática. E amanhã é
Inglês para viagem. Sim, amanhã é inglês para viagem, a nossa segunda parte da aula de farmácia, né? Você pedindo ajuda médica numa farmácia, você falando sobre alergias, porque na aula passada, da semana passada, a gente falou sobre dores, dor de cabeça, dor no estômago, dor de ouvido, garganta, resfriado, gripe. E hoje não, né? Essa semana a gente vai falar sobre alergias e como pedir ajuda, tanto com a prescrição médica, saber se você pode ou não pode tomar o remédio, como tomar o remédio. Então a gente vem com a segunda parte da aula de farmácia amanhã. E eu te espero amanhã. Você sabe disso, né? Eu te espero amanhã. Have a great Monday, an amazing week, and I see you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.